Então, modelo OSI e conceitos. Essa é a primeira parte. É o primeiro conceito que o que eu sugiro que você saiba para você entender rede de computadores. É um conceito relativamente simples, mas é importantíssimo, é fundamental esse entendimento, né, desses conceitos de modelo OSI. Primeira coisa, pessoal, que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Imagina uma vida, né, um escritório sem uma rede interligada de computadores. Percebam, eu tenho uma impressora ligada, essa impressora está ligada somente aqui num computador, de repente via uma porta USB, né, ou algo do tipo, ou então os mais antigos, aí, uma porta serial. E para que as pessoas consigam imprimir, vejam o que tem que acontecer. Todo mundo tem que pegar aqui o disquete, né, no caso, ou o pendrive, e colocar no computador e ir imprimindo na ordem aí que as pessoas forem chegando. E nesse caso, cada um aí tem somente um disquete. Ou seja, você tem que ter um deslocamento absurdo, né? Eu estou falando aqui de 3 computadores, mas pode ser 4, 5, 6, 600. E vejam que não é nenhum pouco prático você aí ter somente uma rede sem cabos, né? Sem infraestrutura. Vai fazer aí com que sua empresa funcione de maneira muito menos eficiente. Não restam dúvidas quanto a isso. Então, justamente por isso que a gente implanta a rede de computadores. E para você implantar a rede, você tem que ter, assim como na nossa língua portuguesa, na língua inglesa, nós temos que ter procedimentos, nós temos que ter regras, né, para você fazer uma comunicação. O que seria essa regra, né? A regra é o que a gente chama em rede de computadores de protocolo, pessoal. Então, para que você tenha uma comunicação de um lado A para um lado B, é natural que você tenha que conversar entre o lado A e o lado B. O que o lado A vai mandar, quando, que horas, que tipo de informação, quem é que aqui no meio do caminho vai receber essa informação. Então, pense no seguinte, quando você vai conversar com uma pessoa, né, por exemplo, você vai conversar com a sua namorada, seu namorado, esposa, marido, mãe ou qualquer outra coisa do tipo, de acordo com a pessoa que você vai falar, você tem um trato diferente. Com a sua namorada ou seu namorado, você tem um trato de repente mais carinhoso, mais romântico, né? Você tem um procedimento padrão de como conversar, né, com o seu familiar. Outra coisa é, por exemplo, aí você está conversando, né, perdão aí um desenho péssimo, com, por exemplo, o seu irmão ou a sua irmã, né? Que seja, né? Horrível esse desenho, gente, mas por favor, relevem. Você tem aqui entre o seu irmão e a irmã, né, irmãos brigam, né? Tem algumas nuances aí de um para o outro. Então, o procedimento também aqui é diferente de um para o outro. Perfeito? Então, esse procedimento aqui de um irmão para a irmã é diferente. Mas aí, ambos sabem, né, como vai tratar o outro e já tem um procedimento padrão aí de como vai fazer essa operação, essa troca de mensagens. Então, o que é uma definição técnica de protocolo? É uma série de regras, né, ou acordos que determinam o formato das transmissões de dados. Ou seja, nada mais é do que, se eu vou falar com a minha namorada, eu tenho que ter uma série de regras já para falar com ela. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o seu dia? Foi bem e tal. Então, você já tem um procedimento, um bate e volta, né? Um bate pronto aí entre você e ela, né? Você e ele. E com isso você sabe exatamente o que tem que ser feito. Tá? Mesma coisa em rede de computadores. Você tem várias camadas, né? Esse conceito de camadas já vou mostrar para vocês à frente. Mas existem vários procedimentos aí que a gente chama de camadas, várias regras que fazem com que você consiga fazer interligação entre computadores. Percebam, né? Pensa, por exemplo, né, a internet, pessoal, ela só funciona porque existe isso, porque existem essas regras.
Se não tivesse regra, nada ia funcionar a contento. Percebam, você está na sua casa aí assistindo uma aula online e tudo está correndo bem, né? A transmissão de dados corre bem. Para você fazer um stream, né? Um fluxo de vídeo, né? Daqui onde eu estou agora até a sua casa, precisamos de protocolo. Precisamos de vários protocolos para chegar até aqui. Uma série de regras. Então, percebam a maravilha que é, né? O estado da arte da tecnologia sendo executado neste exato momento. Então, para você ter aqui uma rede qualquer, como esta aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui vários servidores, né, vários computadores, fazendo a interligação entre eles, e com isso, por exemplo, né, eu posso ter aqui lá a minha impressora. Não precisa mais o cidadão sair daqui, né, lá do... Aqui é o quinto andar, né, a térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto andar, e ir até o térreo e pegar a impressora. Não precisa disso. Não há necessidade. Agora ele pode se comunicar daqui mesmo, né, e mandar o comando de imprimir até a impressora. Perfeito, pessoal? Para que eu consiga fazer isso, né, para que a minha informação saia daqui até aqui, eu preciso dos protocolos. Agora, pensa comigo aqui esta analogia. Imagina que o nosso estimado presidente do Brasil, né, neste atual momento, Michel Temer, queira conversar, né, com algum outro presidente do mundo. Né? Exemplo, Angela Merkel, né, presidente lá da Alemanha. Só que, raciocina comigo aqui, pessoal. Esses duas autoridades costumam conversar com frequência entre si, né? É perfeitamente possível. Só que o nosso querido Michel Temer fala português. A nossa querida Angela Merkel, naturalmente, vai falar alemão. Aí você pensa comigo, como é que o Temer vai conseguir falar com ela? Ainda mais por telefone, ou então por e-mail. Não, ele vai ter que ter uma equipe aí, lógico, né? A assessoria dele para conversar com ela. Exatamente isso, pessoal. Então, o que vai acontecer? Nosso amigo Michel Temer, ou não tão amigo assim, depende do seu ponto de vista, vai ter um tradutor que vai fazer aí a conversão desta língua portuguesa. Assim como a nossa amiga aqui, Angela Merkel, vai ter também aí que fazer essa conversão através de um tradutor. Legal, Bruno. Então, como é que eles vão traduzir isso? Pessoal, vamos usar a linguagem universal, né? Saímos aqui de português para a língua inglesa. Vamos sair de alemão para a língua inglesa. Vamos unificar, né? Vamos colocar numa linguagem só. Com isso, por exemplo, os tradutores vão poder se conversar. Porque, pensa comigo aqui, ó, Michel Temer e a Angela Merkel, eles vão ter assuntos específicos para conversar, assuntos estratégicos, né? Acordos bilaterais, por exemplo, a Angela Merkel liberou visto para entrar na Alemanha, enfim, assuntos de alto nível, digamos assim. Os tradutores, eles nem estão a par necessariamente desses assuntos. O que eles têm que fazer? Pegar as palavras e traduzir para a língua inglesa, que é a língua aí que ambos vão entender. Depois disso, eu tenho que enviar essa informação, pensando aqui em papel. Então, vou viajar um pouco na maionese aqui, tá? Imagina que a gente vai mandar um fax. Tá? Eu sei que o fax já está bastante obsoleto. Então, o que vai acontecer? O fax ele vai pegar esse texto em inglês,
né, e vai passar lá na máquina, né, e vai converter esse texto em inglês em bits e bytes. Ou seja, vai converter ele em números, né, em 1 e 0, 0, 1, enfim, bits. E essa informação vai chegar lá do outro lado. Então, o Temer escreveu uma mensagem aqui, português, o tradutor converteu de português para inglês, mandou para o fax foi enviado, né, digamos que tem uma infraestrutura cabeada aqui do Brasil até a Alemanha, né, chegou na Alemanha, o tradutor recebeu a informação em inglês e a traduziu para o alemão. Consequentemente, Angela Merkel vai poder ler. Perceba, pessoal, que nós temos aqui uma arquitetura em camadas. A camada aqui dos presidentes, a camada dos tradutores, a camada do fax e outra camada aqui, né, que é a camada do cabo, né, digamos assim. Então, percebam que para eu fazer uma comunicação de dados, eu preciso de várias camadas, várias funções, vários protocolos. Então, é exatamente assim que funciona a rede de computadores. Você vai ter essa estrutura em camadas em funcionamento. Então, que estrutura em camadas é essa? Essa estrutura em camadas ela foi desenvolvida aí em 1978 e ela é chamada de modelo OSI. OSI, acrônimo para Open System Interconnection. Peço desculpa se eu errei aqui um N ou é um C a mais, não tenho certeza agora sobre isso, mas deve estar ok. Então, um sistema é dividido em 7 camadas. Perfeito? Assim como lá na comunicação entre o Temer e a Angela Merkel. Então, lá no lado do Temer vai ter essas 7 camadas e lá do lado da Angela Merkel também vão repetir-se essas 7 camadas aqui. Então, consequentemente, você vai conseguir fazer a comunicação. E o processo de comunicação começa aqui em cima, na camada que nós chamamos de aplicação. Então, nós temos 7 camadas. A camada de aplicação, tá? É a camada que eu sempre digo que é a camada que é tudo que aparece aqui na tela do seu computador. Tá? E camada de apresentação, sessão, transporte de rede, enlace e física, que eu já vou explicar elas com mais detalhes a seguir. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Neste exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo online, para que este vídeo apareça na sua tela, ele precisou aí de vários protocolos para convergir essa informação aqui. Então, a camada física, né, pode ser um cabo, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, sessão, apresentação, estão aí, de certa forma, todas representadas aqui na tela do seu computador, que é a camada de aplicação.